linda! Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade da nossa aula caprichada de língua portuguesa, morrendo de vontade de construir conhecimentos gramaticais e super curiosos para descobrir quais aventuras linguísticas faremos no percurso dessa semana. E nós vamos recrutar vários dos conhecimentos que já construímos para compreender uma coisinha chamada advérbio. O que será que o advérbio tem a ver com as outras classes gramaticais que nós já estudamos? Bem, já sabemos que todas as palavras da nossa língua são separadas em grupos, definidos de acordo com a sua função, com seu objetivo. Então, ao longo dos nossos anos anteriores, nós fomos descobrindo o uso dessas diferentes classes gramaticais. Já sabemos que há um grupo usados para dar nomes às coisas, o grupo dos substantivos. Já sabemos que há um grupo que ajuda a perceber qual é o gênero da palavra, para determiná-lo ou para indeterminá-lo. E aí é o grupo dos artigos, sendo divididos entre artigos definidos e indefinidos. Vimos também que quando construímos frases, utilizamos algumas informações sobre aquele substantivo, sobre aquela coisa, e aí a gente está tratando dos adjetivos, que são palavras utilizadas para atribuir qualidade e característica para as coisas, né? Atribuindo valor de bom ou de ruim para aquilo ali. E ao longo das últimas semanas, fomos explorando os verbos e recrutamos vários desses grupos de palavras, adjetivos, substantivos, artigos e verbos para transmitir informações, para transmitir textos orais e escritos de forma que as pessoas compreendam aquilo que a gente quer dizer. Só que não utilizamos apenas essas palavras, podemos atribuir informações extras e para isso vamos tomar posse dos advérbios. Os advérbios nada mais são do que palavrinhas que vão atribuir informações extras sobre a circunstância daquilo que a gente está dizendo, daquilo que a gente está falando. E ele vai ter uma relação com o substantivo, com o verbo e com outros advérbios também. Quando eu digo, por exemplo, estamos bastante felizes com a aula de hoje. Estamos, a gente já sabe que é um verbo. Felizes, a gente já sabe que é um adjetivo. E a aula a gente já sabe que é um substantivo. Só que utilizamos uma palavrinha aí para dar uma intensidade. Aí é o quê? Uma informação extra sobre essa nossa felicidade, sobre o nosso sentimento. E aí utilizamos a palavra bastante. Joana passou mal. A gente está dizendo o quê? Sobre a circunstância que Joana estava, né? Aquele momento ali, ela não estava bem. Essa palavra mal e essa palavra bastante são advérbios. Mas existem vários outros que vão indicar tempo, que vão indicar localidade. Mas nós vamos descobrir para que funciona e quais são os tipos de advérbios que existem na nossa língua, para todas as vezes que nos depararmos com eles, não tomarmos um susto. Saber que eles estão ali para um propósito específico e que esse propósito é moleza, chuchu, beleza. Na página 79, nós temos um quadrinho que fala um pouquinho sobre o uso e função desses advérbios. No quadro, nós temos a classificação, um exemplo de uso e alguns exemplos dos diferentes advérbios, ou seja, diferentes palavras que assumem essa função aí, tá? Então, temos o advérbio de negação. O que aparece na frase é o não. Disse que não ia fazer mais aquilo, ou seja, nunca, nunca, nunca. E aí podem ser usados o não, o nunca, o jamais ou o nem. No de dúvida, né, que indica a incerteza daquela circunstância ali que estamos falando, temos o talvez, acaso, porventura ou provavelmente, que são palavrinhas que vão indicar incerteza. Temos a frase, talvez ele se arrependa.
Porventura, poderemos nos encontrar. Não há certeza. De intensidade, aí vai o quê? Dá uma ênfase àquela informação que estamos comentando. Examinou o homem com os olhos bem arregalados, ou seja, muito arregalados. E poderemos usar o muito, o pouco, bastante, bem, mais, menos, tão, tanto ou quanto. O tanto e o quanto a gente usa muito para poder fazer comparações. Joana é tão inteligente quanto o Antônio, ou seja, está indicando que a intensidade de inteligência deles é a mesma. Temos de tempo. Depois levarei o livro. Amanhã levarei o livro. Então, quando vai indicar tempo, né? A gente vai perceber, para além do verbo, se for conjugado no presente, no pretérito ou no futuro, vamos ter os advérbios também, que vão indicar o tempo. E esses advérbios poderão ser ontem, hoje, amanhã, já, jamais, logo, cedo, antes, imediatamente. Também vamos ter o advérbio de lugar, que indica posicionamento. Vou passar a noite aí ao seu lado, podendo ser usado aqui, ali, perto, longe, adiante ou distante. Temos, ao contrário dos advérbios de negação, os advérbios de afirmação, que dá total certeza. E podem ser sim, certo, certamente, realmente. O papagaio deve sim se comportar bem. E os advérbios de modo, que vão indicar as circunstâncias daquela situação, daquela ocasião que estamos comentando. Eu me sinto bem quando converso com você. Podendo ser usados também mal, assim, depressa, calmamente, suavemente e alegremente. Só um detalhe a título de curiosidade. Os advérbios de modo terão alguns terminados em mente. Alegremente, entusiasmadamente, apressadamente, ligeiramente, que vão indicar como aquilo ali aconteceu. João passou aqui ligeiramente, ou seja, passou bem rapidinho. O advérbio de intensidade, mais, que é o contrário de menos, pode se confundir com uma outra palavrinha que pronunciamos de forma igual, que é o mas, que é uma palavra que dá a ideia contrária. E ao invés de ser similar ao significado de mais com i, vai ser similar ao significado de porém, contudo, todavia e entretanto. Beleza, galera? Mas, ideia contrária. Mais intensidade. E para ampliar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, vamos descobrir que existe uma coisinha chamada locução adverbial. Essa palavra locução significa conjunto ou associação de algumas palavras da mesma classe. Ou seja, uma locução adverbial são quando os dois ou mais advérbios se juntam para transmitir uma única mensagem. Existem outras locuções, como a locução verbal, a locução adjetiva. E, como exemplo de algumas locuções adverbiais, vamos observar o quadro exposto na página 82. Temos aí a mesma função dos advérbios, só que duas ou mais palavras para transmitir essa ideia. Por exemplo, no advérbio de negação, eu posso utilizar a expressão de jeito nenhum para ter a mesma função do não. Não farei o trabalho. De jeito nenhum farei o trabalho. Tem o mesmo sentido. De dúvida, quem sabe nos encontremos amanhã, ao invés de talvez nos encontremos amanhã. De intensidade, de tempo, de lugar, de afirmação e de modo. Ou seja,
A gente pode optar por usar apenas uma palavra ou utilizar mais de uma para transmitir a mesma informação. Viram aí que não tem segredo? Tudo vai depender da nossa intenção, da estratégia que nós vamos escolher. Bom, temos um encontro marcado na nossa aula online para esclarecimento de dúvidas, mais testes e outros macetes para a gente conseguir perceber qual é o advérbio que está presente naquela frase ou qual locução adverbial podemos utilizar no momento de escrever determinado texto ou falá-lo.